Eu faço essa pergunta muito para startup, para empreendedor. A gente colocou na sua conta agora 150 milhões. O que você faz da sua empresa? É difícil essa pergunta. Ele vai escalar a empresa, ele vai vender a empresa, ele vai para onde? Ele vai... Essa pergunta mostra o que aspiração ele tem para a empresa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Empreendedor Estoico, onde eu trago histórias inspiradoras para você que está empreendendo, para você que está começando a empreender e para você que já empreende, para a gente entender que na vida nem tudo são flores, para a gente entender que existem momentos difíceis em todo o caminho, em toda a jornada. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu faço parte de um grupo, que hoje acredito que seja o maior grupo, se não o maior, entre os maiores grupos de investimento anjo do país, com algumas dezenas de milhões investidos em algumas dezenas de startups. Então nós estamos falando aqui da BR Angels, eu tenho aqui comigo o Orlando Sintra. O Orlando tem uma história fantástica como executivo de algumas das maiores multinacionais no país, HP, SAP, dentre outras, e resolveu empreender numa área onde ele tem uma responsabilidade enorme de captar recursos de mais de 300 investidores, executivos de altas empresas no país e fazer esse aporte junto com eles nas startups de sucesso, de tecnologia no Brasil inteiro. Então, Orlando, seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Léo. É um prazer estar com você aqui, estar com o seu público, né? Estar sentando aqui com você, contando as histórias. Queria estar aqui já há muito tempo, você sabe disso, e adorei o convite quando você fez. Obrigado. Bacana, Orlando. Muito bom aqui. O que a gente tem trazido, né? Eu acredito que empreendedorismo, quando a gente vai liderar, quando a gente vai se inspirar, quando a gente vai trazer pessoas, né? Outros loucos junto conosco para empreender, é muito sobre aquela conexão que a gente tem com aquele propósito, com aquela missão, com aquela visão. E nas nossas conversas eu vejo que a sua missão ela é muito profunda, né, de impactar esse meio de tecnologia, trazendo investimento. Então eu queria que você contasse, hoje a bola está com você, você contasse como que você chegou nisso, de onde que você passasse um pouco da sua carreira para as pessoas entenderem o que te levou a ser fundador e CEO de um dos maiores grupos de investimento em startup do país. Mais uma vez, é uma honra ter você no BR Angels com a gente. Você é um ícone do empreendedorismo, autor de livros, um cara fantástico. Tá agora com a Calma da Mente, enfim, pra gente é muito legal. E é uma honra ter mais de 300 pessoas conectadas no BR Angels, grande parte desse level, tá aprendendo com esse pessoal. Quando você fala que é uma responsabilidade, é engraçado porque eu não sinto esse peso todo. Talvez devesse sentir, mas eu não sinto. E talvez porque as pessoas elas estão junto nesse sonho, né? Elas estão construindo esse sonho de forma conectada. O que não traz para a gente sempre uma seriedade do que a gente precisa fazer e como a gente precisa entregar isso e resultados que precisam ser atingidos também. Mas eu sempre, como você falou, eu sou um empreendedor que nasceu na vida executiva, diferente de muitos empreendedores que viraram executivos depois, né? Eu fiz o caminho contrário. Eu sempre falo que eu sempre fui um bicho de corporação, mas empreendi nas corporações e tenho tido anos muito felizes nos últimos anos aí, empreendendo, né, numa startup chamada BR Angels. Muita gente me pergunta, você vai voltar para o mundo corporativo? Eu nunca digo não, nunca digo nunca, né? Mas eu estou muito feliz, né, fazendo o que eu estou fazendo. Estou trabalhando muito mais, talvez, do que no mundo corporativo, né, coisa que eu imaginava que era impossível, mas eu estou muito mais feliz. Bacana, né? Esse propósito da BR Angels, né? A gente pega esse mundo de tecnologia, que eu participei bastante, obrigado pelas palavras, fico muito lisonjeado. Participei bastante com a BB Store, foram aí 6 anos, mais de 110 milhões de dólares captados em recursos. Depois eu dei muita mentoria para a turma da Endeavor, algumas, 400 empresas já mentorei ao longo desse tempo, sobre captação de recursos, sobre empreender com startup. E é um meio muito difícil, né? Porque a gente sabe que empreender já não é fácil. Empreender em alta performance, que é o caso da startup, você tem que escalar numa velocidade muito rápida. Enquanto isso, você tem que captar recursos, porque senão você quebra daqui a 6 meses. Eu brincava que na BB Story eu estava sempre quebrado a cada 6 meses. E meus amigos perguntavam, como é que você aguenta essa pressão toda? Eu falava, cara, a hora que vai chegando perto do 6º mês, eu começo a sair do meu omeprazol de 1 para 2. Mas tirando isso, eu falo, empreender em startup é você estar sentado no carrinho de montanha-russa, no primeiro, e você vai construindo o trilho enquanto você navega ali, né? Se você não conseguir pôr o trilho a tempo, você cai no penhasco.
E como é que você tem feito hoje, né, liderando esse grupo, como é que você consegue fazer essa seleção? Como é que funciona isso na vida dos empreendedores? Como é que é essa dinâmica? O BR Angels ele nasceu de algo não planejado, né? Eu saí do mundo executivo, 2019 mais ou menos. A minha última empresa foi a SAP. Tive uma boa saída, tive uma boa oportunidade de saída. Decidi, né, aproveitar essa oportunidade de saída com um bom pacote financeiro e olhei para frente e falei, poxa, e agora? E depois até te conto um pouco antes disso, né, como é que foi minha vida ali. Mas ali foi um momento da minha vida que eu olhei e falei, poxa, e agora o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Não é o que eu vou fazer, isso tem uma diferença grande, né? Ali eu estava numa posição muito boa de olhar e falar o que eu quero fazer nesse momento. Eu tenho 2 filhos, sou casado com uma esposa maravilhosa, tenho uma família linda, graças a Deus tenho saúde, então eu olhei e falei, o que eu estou a fim de fazer agora? E ali naquele momento eu decidi me dedicar a conselhos, eu já estava em alguns conselhos de empresas, tinha um 3º conselho batendo na minha porta, o qual eu não poderia aceitar estando na SAP, então eu falei, poxa, legal, vou me dedicar a conselhos, vou prestar consultoria, então vou tirar um dinheiro aqui com consultoria, etc, vai pagar as contas aqui, vai me manter aquecido, porque quando você está numa empresa, quando você é executivo, no mundo corporativo, talvez um dos maiores pontos que você pense quando você está numa mudança é o medo de você não fazer nada, né? De você perder o propósito ali, não fazer nada e agora... então a consultoria e o conselho elas trazem um pouco desse lado. E a terceira coisa é que eu já investi em startup. Então ela falou, poxa, eu vou ajudar alguns amigos executivos, era ali meu grupo de amigos e conhecidos que queriam investir em startup e não sabiam como, a investir em algumas rodadas que eu via acontecendo e que faltava dinheiro. Então eu falei, eu vou criar aqui um grupo e eu dei a esse grupo de 5, 10 pessoas o nome de BR Angels. Na época, BR Angels Investment Club, esse era o nome, né? Legal. Eu coloquei isso no WhatsApp e chamei esse pessoal, falei, tem algumas rodadas que eu estou vendo passar, eu participei de alguns grupos anjos, se vocês quiserem a gente fecha e eu vou ser essa interface entre vocês e o pessoal lá, porque eu vejo que vocês têm um baita potencial, têm dinheiro, querem investir em startup, não sabe como, eu já estou lá, eu faço essa curadoria, né? E a troco de nada, a troco da amizade. Só que deu muito certo, eles começaram a ver e falaram, Orlando, cresce esse negócio, eu quero trazer mais gente, eu quero convidar mais gente e tal. E foi aí que o BR Angels começou a tomar forma e crescer e virou o BR Angels, tá? E aí eu tomei uma decisão, falei, então se é para fazer, eu vou tentar. Tudo na minha vida eu sempre tentei, com muita humildade, fazer bem, fazer direito, né? Pelo menos tentar, quer dizer que você vai fazer, mas pelo menos tentar. E foi aí que eu falei, bom, então tem algumas coisas que eu vou tentar fazer aqui. Primeiro, trazer um pessoal super selecionado para dar mentoria para as startups. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse pessoal precisa ter dinheiro na mão. Eu cansava de ver startup fazendo rodada, quando eu terminava de ser selecionado, ou não era selecionado. E quando era, às vezes o grupo chegava e falava, mas eu não tenho 1,5 milhão, não tenho 2 milhões, eu tenho 500. Isso era super chato. Porque a startup passou todo o processo, poxa. E aí no final você fala para ela que você não tem um dinheiro, é uma sacanagem. Então, no BR Angels, a gente já nasceu falando, não, aqui a gente vai trazer os empreendedores, falar, eu não sou fundo, não tenho dinheiro dos empreendedores, dos investidores, perdão, mas os investidores têm aí um compromisso, né, eles têm que honrar um compromisso de fazer um investimento. Então eles já vão ter o dinheiro separado, a gente precisa achar as boas startups e passar do processo. Que é quase como se fosse um fundo, né? Você tem um valor committed ali, a pessoa diz que está disposta, tem disponibilidade daquele recurso, então aquilo fica mais ou menos committed, né? Mas é bem longe de um fundo, né, regulado, bem longe, a pessoa pode sair a qualquer momento, a gente não tem nem veículo estipulado, né? O que a gente agora está vendo como, agora a gente tem parceria com o FIP, offshore, mas na época não tinha nada e a ideia é assim, você, Léo, vai entrar, então Léo, você vai investir 100 mil reais em startup, legal, você tem um compromisso com um grupo de investir esses 100 mil reais, mas 100 mil reais é seu, você investe direto na startup porque é investimento anjo, e sempre foi assim desde o início. E isso funcionou muito bem. Porque as pessoas são confiáveis, as pessoas são indicadas, são bem pré-selecionadas. E o compromisso com a mentoria, porque o Smart era um negócio que eu via que era muito falado, né? O Smart Money para cá, para lá, e não funcionava. Eu tive casos específicos de startups que eu investi, startup queria falar com a SAP na época e não sabia que eu estava na SAP. E veio me perguntar se eu conhecia alguém da SAP. Eu falei, poxa, eu trabalho na SAP, sou líder da América Latina da SAP e ela não sabia, estava há meses procurando. Então aquilo ali me provou que, cara, o Smart é quebrado na maioria das vezes, né? Então no BR Angels eu falei, não, a gente vai ter uma plataforma Smart e que a gente vai evoluindo ela e hoje a gente tem uma plataforma bem madura, longe de ser perfeito, mas bem madura dentro do BR Angels. Então foi assim que o BR Angels surgiu, de novo, com muita confiança, muita gente boa dentro de casa.
Sim, com vários perrengues que a gente tem que resolver, problemas como tem em qualquer negócio, mas startups boas também entrando hoje, 32 startups, hoje já com um track record bem legal, com os múltiplos que a gente vê aí que estão crescendo cada vez mais. Agora a gente tem um write-off dentro do portfólio, né, que é um número pequeno para um portfólio de 32 startups, mas com mais de 400 pessoas, se a gente contar os aluminais, o FIP em parceria que a gente tem, etc. Cara, muito bacana. Acho essa história fantástica, até porque eu tenho a honra e o prazer de participar, de estar junto, né, ali dentro, vendo acontecer. E eu acho o ambiente da BR Angels, né? Eu acho que a BR Angels é muito mais que um grupo de anjos, né? Ela chega a ser um ecossistema de inovação. Então ali a gente participa, né? Eu acho que desde esse modelo de screening para selecionar as startups, os encontros, né, hoje praticamente semanais, né? De fazer o pitch day, anteontem a gente estava junto no outro encontro. Então eu acho isso muito fantástico, porque isso traz um valor muito grande. Porque o empreendedor, a hora que ele está ali para levantar recurso, o empreendedor, a hora que ele está naquela dificuldade, a maioria não conhece, está no início da vida muitas vezes, não tem network. Imagina, o cara está sozinho numa sala alugada ali com 3 pessoas tentando fazer mágica, né? E eu acho que isso que você faz, eu acho que esse propósito é muito bonito. Me conta um pouco, né? Quando você estava lá na SAP, a última, como é que foi essa decisão de você se conectou, você chegou, você atingiu o que você gostaria e você falou, cara, agora eu quero mudar do executivo para o empreendedor. Como é que foi essa virada? Bom, primeiro te respondendo um pouquinho do que você comentou do BR Angels, é isso, né? E eu sempre falo que não sou eu, né? As pessoas sempre falam, claro, eu fundei o BR Angels, eu dei nome para o BR Angels, eu comecei o BR Angels. Mas eu sempre gosto de trazer esse valor do BR Angels para o ecossistema, para as pessoas. Primeiro para os associados que estão lá, para as pessoas que iniciaram o BR Angels comigo. Teve gente que eu liguei no início antes de fundar o BR Angels para perguntar coisas do ecossistema. O Dionísio Freire, que é um amigo querido que está no BR Angels até hoje, ele estava nos Estados Unidos na época, eu liguei para ele e falei, Dionísio, você está investindo em startup aí, como é que estão as coisas, etc. Até hoje eu lembro, ele falou, pô, Orlando, você me ligou, até hoje eu não esqueço que você me ligou para perguntar disso antes de criar o BR Angels, né? O Vitório Danese, que foi um mentor no início, que foi alguém que eu fui passear numa caminhada na praia, eu comentei com ele, ele falou, pô, eu acho que isso aqui pode ser um negócio legal, né? Pode, mas a gente nunca imaginava que fosse dar no que deu. O que é muito bom, né? Eu sempre falo para as pessoas, nunca foi planejado como foi, né? Começou de forma natural. E isso que eu quero trazer sempre para os empreendedores. Eu acho que você planeja até certo ponto. Eu sou um cara muito organizado, muito planejado. E eu começo meu dia com a agenda definida, tentando planejar o que vai acontecer, sabendo que ela vai mudar ao longo do tempo, não tem problema, mas eu planejo a semana, eu planejo o mês. Mas as melhores coisas são aquelas que às vezes vão aparecendo e você fala, opa, aqui está a oportunidade, e aí você aproveita. E foi assim quando eu saí da SAP, né? Conectando com a sua pergunta, muita gente me fala, poxa, Orlando, você decidiu ali mudar, né? Sair do executivo para o empreendedor? Não. Eu acho que tem algumas passagens na minha vida, Léo, voltando um pouquinho antes da SAP, que elas são emblemáticas, né? Primeiro, muita gente não sabe, eu sou de Mogi das Cruzes, uma cidade do interior de São Paulo, sou de família de classe média, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Numa cidade próxima chamada Suzano, que fica ali do lado de Mogi. Menos por necessidade, mas porque meus pais entendiam que trabalhar cedo era um negócio que gerava valor, e eu agradeço eles muito por isso. E de fato eu acho que gerou muito valor. Eu aprendi muito cedo o que era a vida real, né? Quando eu falo vida real, quando você tem 14 anos, o que você sabe, né? Eu tenho uma filha de 13 hoje. Eu olho para ela é uma criança, né? Sim. É uma pré-adolescente, mas é uma criança. Para mim ainda mais, né? Papai, babão, é uma criança. Eu tenho um filho de 11, mais criança ainda, né? Menino, né? A menina ainda cresce mais rápido. Mas eu tinha 14 e eu fui ser office boy de uma empresa alemã chamada Hext na época. Suzano tem muito papel, né? Tem a Suzano Papel e Celulose. E tinha essa fábrica, que depois virou Clariant, mas fui trabalhar lá. Então você imagina a quantidade de coisa que eu comecei a aprender a acordar cedo, acordar no horário, ter que entrar, ouvir o pito da sirene, o horário que ia dar o horário do almoço. Então, assim, são pequenas coisas que você vai aprendendo uma coisa chamada disciplina. Você vai aprendendo o convívio com as pessoas. Você vai aprendendo a entender como as coisas funcionam. Você vai aprendendo a receber ordens, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não entende, mas é importante. Você acha que você pode, tudo é discutível, tudo é... Não. Então eu aprendi esses conceitos que só depois, ao longo da minha carreira, que eu percebi o quanto eles eram importantes. Na época era um saco, né? Que hoje as pessoas estão tirando um pouco disso, né? Estão querendo tirar a responsabilidade do jovem. A gente vai falar logo mais sobre... terminei de ler um livro recente que fala A Geração Ansiosa.
Então as pessoas, não só jovens, mas adultos, nós estamos passando por uma geração, um nível de ansiedade muito complexo. E essa juventude que nasceu conectada a partir de 96, que sempre teve celular, sempre teve isso, está no momento mais difícil, porque além dessa questão da conexão tecnológica, da desconexão pessoal, os valores da sociedade estão meio que invertido. Então uma coisa assim, tira a responsabilidade, né? Você não pode mais dar um rala no filho, a escola também não pode. As crianças estão perdendo o senso de responsabilidade. É isso, eu vejo de uma forma muito simples, isso eu acho que é a decisão de cada um, né? Cada pai e mãe sabe como criar os seus filhos e cada caso é um caso, é muito complexo, mas assim, é muito fácil você falar, meu filho só fica no celular o dia todo. Mas quem deixa no celular o dia todo é você. Quem deu o celular para ele é você, quem paga a conta do celular é você. Mas ele agora tem 18 anos, ele fica. Não, mas você deixou até essa idade. Então você fez isso no passado, agora não adianta reclamar. Então, tem coisas que eu acho que você precisa de alguma forma ir tratando desde o início. Se você leva numa condução por anos e de repente você decide mudar, é complicado você mudar. Sim. E com filho isso conta muito. Eu adoro a ideia e fico super feliz quando eu saio e vejo uma série de cadeias de fast food por aí. Sabe por quê? Porque para mim significa que os meus filhos vão poder trabalhar num fast food um dia. Bem jovenzinhos. Eles vão poder estar ralando no McDonald's, no Burger King, por 6 meses. E eu acho isso maravilhoso. Sabe por que eu acho maravilhoso? Porque eles vão entrar num lugar desse e aí eles vão ver que vai ter cliente na ponta reclamando. Eles vão ver que vai ter cheiro de gordura. O ambiente todo. Eles vão ver que tem que ter rapidez, que não dá para ficar olhando o celular. Eles vão tomar a carcada do chefe, da chefa, entendeu? Eles vão ver que ali, e no final eles vão receber uma grana que para eles pode ser legal, mas vai ser uma grana que eles vão valorizar pra caramba. Sim. Então, para mim, enquanto existir emprego em que os jovens possam trabalhar e com isso valorizar o dinheiro que eles ganham no início da carreira, significa que quem quiser ter essa formação vai ter. E é o que eu falo para qualquer jovem que me pergunta o seguinte: Orlando, vale a pena trabalhar em empresa grande? Eu recebo essa pergunta direto em mentoria. Assim, putz, pessoas de 20 anos, 25 anos, 30, às vezes menos. Vale a pena? Você trabalhou na HP, na época era a EDS, que já não existe, foi comprado pela HP. Você trabalhou na Atos Origins, trabalhou na Tivit, né? Era OptiGlobe na época, virou Tivit. Vale a pena trabalhar em empresa grande? Ou eu devo montar minha startup e empreender? Cara, trabalhar em empresa grande, empresa com processos, é uma escola. Sim. Então você trabalhar em uma empresa grande, para você aprender como ela funciona, para você ver como é uma empresa com processo, é uma dádiva, é um presente que você ganha. Por quê? Você vai sofrer por um ano. Na IDS, quando eu entrei, eu falei, minha esposa lembra, eu falava, Mona Lisa, eu fiz um movimento errado. Eu saí de uma empresa brasileira, que tudo acontecia rápido, desorganizado, mas acontecia, e que eu fazia a maior diferença. Eu vim para uma empresa que tudo tem um risk assessment para cá, um negócio para lá, as coisas não andam e tal. Eu fiquei 6 anos nessa empresa, Léo. E sabe por que eu fiquei 6 anos? Porque depois do primeiro ano que eu entendi que nada acontecia e que eu não pertencia àquele mundo, eu comecei a abrir a minha cabeça, fui para os Estados Unidos e comecei a entender o que era a empresa. E aí eu entendi, hoje no BR Angels, os processos que eu aprendi nessa empresa. A gente conecta os pontos, né? Tem aquele discurso do Steve Jobs que ele fala muito bonito em Stanford, que as coisas vão acontecendo na sua vida, a princípio você não sabe qual que é o significado. Às vezes é um momento muito difícil da sua vida, pode ser doença, perdeu uma empresa, um emprego, finalizou um relacionamento, mas quando você começa a conectar, olhando para trás, você entende o sentido que fez, né? O que você aprendeu nessa empresa te levou para essa outra, que foi para outra, que pega todo esse apanhado de tudo que você viveu aí como executivo e te gabaritou, né, para que hoje você pudesse ter esse olhar sistêmico no mercado, esse olhar de avaliar a startup, esse olhar de conhecer possíveis investidores, inclusive de ter a credibilidade, né, desse 300 sócios investidores para investir o dinheiro deles. Isso que você falou, Léo, é a mais pura verdade, porque muitas vezes, para você conectar os pontos, você tem que lembrar dos pontos, você tem que ter prestado atenção nos pontos. Se você não prestar atenção nos pontos, você não conecta nada. Então tem gente que só vê o copo meio cheio, meio vazio. Entendeu? E aí você vai conectar coisas negativas, que às vezes você aprende com elas também, mas você tem que procurar conectar as coisas e trazer coisas boas disso, né? As boas lições. Eu vou contar uma passagem para você agora, que foi uma passagem terrível na minha vida profissional. Chegou um momento, com 14 anos ali, eu comecei a trabalhar, perdido, não sabia o que eu queria fazer. Com 16 anos, eu tive uma sorte muito grande,
eu vou chamar de sorte, porque eu sempre soube o que eu queria fazer na vida, eu queria mexer com tecnologia. Eu assisti um filme chamado Jogos de Guerra, não sei se você vai lembrar desse filme. Não. Jogos de Guerra. E eu fiquei apaixonado por computador nesse filme. Aquilo me despertou uma paixão e eu sabia que eu queria mexer com computador. E comecei e fui atrás de computador e tal, e é isso. Então, tecnologia para mim sempre foi, é isso que eu quero fazer. E desde então eu entrei nessa área. De office boy eu fui para a área de TI, da mesma empresa que eu estava, fui aprendendo ali. Então, coisas que me marcaram, né? Um gestor uma vez me procurou e viu minha vontade ali, as coisas que eu estava fazendo e etc., tentando sempre fazer de uma forma organizada e competente. E ele chegou para mim, e eu fiz alguma coisa de um projeto, etc., eu fiz algum comentário para ele, chegou para mim e falou assim, olha só, Orlando, uma coisa que você tem que aprender na sua carreira. Eu tinha 17 anos, talvez. Sempre tem alguém olhando o que você faz. Aprenda isso. Você pode não saber, mas sempre tem alguém observando o que você está fazendo. Isso me marcou muito. E é mais pura verdade. Então, às vezes, você acha que você está fazendo alguma coisa que não tem ninguém vendo. Então, você faz nas coxas, faz com qualidade. Porque sempre tem alguém olhando. Você não sabe quem está olhando. Às vezes, uma empresa do mercado vai te procurar. Aquela pessoa que trabalhou numa empresa foi para outra e vai lembrar de você porque viu um trabalho que você fez. Mas sempre tem alguém que vai olhar e é aí que as coisas acontecem. Sim. Uma outra passagem, dali eu fui crescendo, queria trabalhar com isso, queria trabalhar com aquilo, sempre procurando fazer uma coisa diferente, sempre procurando aprender mais e entregar mais. Aprendi que para você crescer você precisa entregar valor, precisa trabalhar mais. Aprendi que trabalhando mais você ganhava dinheiro, então, né? Entrou num ciclo. Entrei num ciclo. E sabia o que eu queria. Abdiquei de algumas coisas também. Via meus amigos jogando bola, indo pra balada, saía, né? Eu queria ir pra faculdade, terminar rápido, porque eu estava cansado e ia pra casa dormir, porque o dia seguinte eu precisava acordar cedo. Tudo não terás, né? Não tem jeito, você precisa abdicar, mas aí era uma escolha. E pra mim, não era dolorido, não era complicado, né? Era uma escolha que eu ia fazer, é aquilo que eu queria. Quando eu entrei na carreira mais, vamos dizer assim, profissional, eu cheguei em algum momento e falei, cara, eu quero ser presidente de empresa. O que eu quero ser? Eu quero ser presidente de empresa. Eu queria ser presidente de empresa. Eu tinha essa vontade. E aí eu descobri que para ser presidente de empresa, ou eu tinha que ser CFO, né, na minha ignorância, né, de jovem, olhando para cima, estudando, lendo os livros. Vamos lembrar que nessa época nem internet tinha. Não tinha internet, né? outra história. Não tinha smartphone, não tinha internet. Tinha BBS. Né? Mas lendo os livros, né, na época Jack Welch e outros... straight from the gut. Exato. Eu olhava e falava assim, cara, o que eu quero ser? Quero ser presidente? Então eu preciso ser ou CFO ou vendas. Se eu não for CFO nem vendas, eu não vou ser presidente, né? Puta, CFO não tinha nada a ver comigo. Eu falei, então eu vou tentar ir para a área de vendas. E aí eu comecei para a área de pré-vendas, porque era o mais próximo de vendas. Tá? Então essa foi a minha trajetória. E aí eu fui crescendo. Em determinado momento, eu fui para vendas, gestor de vendas e gerente de vendas, comecei a liderar pessoas e ter treinamento das empresas e fui adorando essa vibe. Fui crescendo ali, fui ganhando meu dinheiro, era solteiro, viajava, era muito legal. E em determinado momento eu tive uma proposta para ir para uma empresa numa posição de vice-presidente de vendas, que era uma baita posição, com um baita salário, um baita bônus. E eu estava ali nos meus 30 anos. Então eu estava relativamente jovem ali na carreira, né? Era aquela época ainda dos MBAs, lembra? Teve uma vibe dos MBAs, todo mundo que ia fazer MBA já voltava, e os jovens talentos e tal. E essa oportunidade bateu na minha porta, uma empresa multinacional. E eu topei. Eu falei, cara, eu vou. Eu nunca tive medo, depois de avaliar muito o desafio, de falar, cara, tem riscos, mas eu vou assumir os riscos. Tá. E fui. E acabou que a cultura da empresa era completamente fora daquilo que eu vivia. Você não sabia quem estava decidindo o quê, a empresa estava com um problema fora. Confusa, né? Confusa. Né? E eu entrei naquele furacão com a promessa de que eu ia ter autonomia, que eu ia ter isso e tal. Quando eu entrei não tinha nada disso, enfim. Para resumir a história, depois de 6 meses eu saí da empresa. Então, assim... nessa fase eu lembro bem, a minha filha, minha primeira filha que hoje tem 13 anos, estava ali com seus talvez 2, 3 anos de idade. Eu estava com um colchão financeiro relativamente tranquilo, mas claro, ali eu interrompi uma trajetória
que eu tinha construído na minha carreira executiva, muito boa e bonita, sempre para cima, né? Avante, sempre mudando de empresa, cada 3, 4 anos, um novo cargo. Só crescimento. E ali foi meu primeiro tapa na cara. Foi meu primeiro, né? Opa, você fez um movimento aqui que não deu certo. Obviamente eu gastei um tempo pensando no porquê que não deu certo, vi que eu avaliei a empresa de uma forma errada do ponto de vista de cultura, que é importantíssimo, né? Mas naquela época eu não avaliei isso da forma correta. E fui para casa e falei, bom, eu vou agora fazer alguns cursos. Fui fazer um curso na época em Harvard, que foi ótimo, paguei do bolso. Foi um curso de liderança, Exponential Leadership, alguma coisa assim. Legal. Foi maravilhoso, eu recomendo para todo mundo, paguei do bolso, lembro até hoje, acho que $13 mil. Paguei o curso, fui fazer, a minha esposa me apoiou, foi muito legal. E já conta essa passagem do curso, inclusive. E me aplicando aí você começa a procurar emprego, né? Então fala com um, fala com o outro, tal, não sei o que, etc. Nessa época, olha que interessante, fiz uma entrevista na SAP, com uma pessoa da SAP, com várias pessoas, na verdade, fiz algumas entrevistas, a SAP estava tendo uma série de mudanças na época de liderança, e entrevista em vários outros lugares. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, que essa passagem para mim teve muito aprendizado, né? E aí eu sempre falo, a gente aprende na dor. Sim. Muito mais do que no amor. Ou na dor ou no tédio, né? Que a gente se movimenta. É isso. No sucesso, você aprende pouco, né? Você aprende fácil, mas aprende pouco. Na dor você aprende mais. Quando você quer. E aí eu sempre falo, então, quando você estiver na dor, tenta concentrar o seu esforço em aprender o que aconteceu. Aqui a gente traz bastante, né, dentro do estoicismo, a gente entender que, eu chamo isso aí de mindset positivo, que não tem nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. O que faz elas serem boas ou ruins é o nosso julgamento sobre elas. Então, principalmente quando a gente vai empreender, você fala, cara, empreender é bom ou é ruim? Cara, depende. É duro. Igual é duro jogar futebol, por exemplo. A pessoa fala, quero ser o Cristiano Ronaldo. Quer? Você quer treinar 12 horas por dia, por 20 anos, jogar bola o dia inteiro? Quer escalar o Everest? Tudo tem suas dificuldades, seus desafios. E nenhum deles é bom ou ruim. Eles simplesmente são, né? Quando a gente começa a olhar esses desafios como oportunidades para o nosso crescimento, e você tira esse viés e fala, isso é ruim, isso é bom, cara, a coisa se transforma na sua vida, porque você começa a enxergar essas oportunidades. Bom, falei, não tem motivo para pânico. O que eu vou fazer? Vou fazer as coisas que eu nunca fiz. Eu nunca parei de trabalhar desde os 14 anos. Eu adoro cinema. Vou assistir um cinema segunda-feira à noite, à tarde. Vou passear no parque com a minha filha, 3 anos. Fazer o que quando a gente não tem tempo, fala, poxa, eu não tenho tempo. Aí a hora que você tem tempo, você fala, não vou fazer porque eu tô com a cabeça ruim, né? É isso. Eu falei, não, eu não vou ficar com a cabeça ruim, eu vou fazer tudo. E aí, Léo, eu fiz uma agenda das coisas que eu queria fazer enquanto eu estava trabalhando e eu não conseguia fazer. E eu fiz uma agenda para 4 meses. Fantástico. E recheei de coisas, cara, rever amigos que eu não via há muito tempo, e andar de bicicleta e uma série de coisas. E curtir a fase e entender que ela é impermanente, que ela também vai passar, né? Fiz uma agenda de entrevistas que eu ia fazer, as empresas que eu queria trabalhar, fiz minha lição de casa e etc. E aí, sabe o que aconteceu? Em 2 semanas, eu fiz a agenda de 4 meses. Em 2 semanas. E aí, na 3ª semana, que eu queria assistir o cinema na segunda-feira à tarde, apareceu já uma proposta. Eu acordava e falava assim, pô, eu posso ir no cinema na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então eu não vou na segunda. Aí na terça eu falava, puta, eu posso ir amanhã também, eu não vou na terça. É igual o carioca quando mora no Rio de Janeiro, acaba que não visita o Cristo Redentor nunca, né? Porque pode ir sempre. Aí aquele vinho que eu gostava de tomar, que eu falei, não, agora eu vou tomar vinho porque eu não estou trabalhando, então chegou ao final da tarde e tal. Aí não tinha graça tomar aquele vinho. Então, Léo, na 3ª semana, a minha agenda já estava esvaziada. Tudo aquilo que eu achava que eu queria fazer quando eu estava trabalhando, que eu não tinha tempo, que era aquela escassez, que eu falava, nossa, né? Se eu não estivesse trabalhando, eu faria isso e seria 200 vezes mais feliz. Sumiu. Porque eu caí na real, né? E aí foi eu falo dessa passagem, porque, por mais óbvio que pareça, eu falo para as pessoas, eu descobri que a felicidade está na escassez. Cara, posso fazer um complemento nisso? Essa passagem é muito interessante. Eu trago bastante para as pessoas, né? Quando a gente vai levar, eu tenho levado bastante esse tema de saúde mental para as empresas, né? Com a calma da mente. Eu falo que hoje eu ajudo as pessoas a terem equilíbrio emocional e saúde mental em momento de crise. E quando a gente está treinando na empresa ali, você precisa conectar as pessoas ao propósito da empresa.
E como é que você conecta ela ao propósito da empresa? Você tem que conectar o propósito delas próprias. E daí você conectar uma coisa com a outra. E eu descobri que existem 3 níveis de felicidade na vida. O primeiro nível de felicidade é a felicidade que vem da experiência. Então, cara, você comprou um carro, uma joia, uma bolsa, uma viagem, um restaurante, sexo, qualquer dessas experiências, o que acontece com o seu corpo? Ele gera dopamina e oxitocina. Então você se sente bem, porque você tem aquela experiência. Mas ela é super rápida, ela é impermanente, ela passa. Depois já viu aquele carro dos sonhos, que depois de 3 semanas já é só um carro. Aí precisa de um outro carro mais caro, uma outra viagem, um outro restaurante, uma outra joia, isso, aquilo, outro. Então quando a gente fica muito perseguindo essas experiências, a gente começa a perceber que elas são muito passageiras. Depois a gente tem o segundo nível, o nível do crescimento, da evolução, que é o que você passou bastante. A hora que você cresce, você evolui, você tem uma promoção, você vai para outra empresa, você ganha mais dinheiro, você ganha um concurso, um campeonato, uma faculdade, qualquer coisa que existe uma evolução no seu crescimento, isso te traz felicidade. Mas ela também é impermanente. Você não está feliz hoje porque você se formou há 25 anos atrás. Isso já é, você precisa de outros estímulos de crescimento. Aí a gente chega no terceiro estímulo, que é bastante do que a gente falou até no backstage aqui antes da gente iniciar, que é quando a gente se conecta ao nosso servir. Quando você entende que a sua vida não é sobre você, é sobre as pessoas que você toca. E nesse nível a gente conecta ao servir. Então você fala, cara, qual que é o meu servir? Todos nós, as pessoas falam, eu não sirvo ninguém. Cara, todos nós servimos alguém. O Elon Musk, o cara mais rico do mundo, ele serve a esposa, os filhos, os fornecedores, os investidores, os colaboradores, os clientes, todo mundo. Toda empresa que existe no planeta serve alguém de um produto ou serviço. Agora, quando você serve de goela abaixo, fala, estou servindo esse chato aí só porque eu quero ganhar dinheiro dele. Você não vai longe. Você não tem força, não tem disciplina, você não tem propósito. Quando você enxerga nisso e você se conecta a esse servir, e você faz isso de coração, porque a gente sabe que para você fazer algo bom, algo que impacta, algo que ajuda, você tem que se doar por completo. E a hora que você faz isso de coração, o sucesso, o dinheiro, passa a ser uma consequência. Então, eu falo muito com a turma de startup. Falo, cara, você está empreendendo, o que você está visualizando? Cara, eu estou visualizando que eu vou fazer isso aqui em 1 ano, 2 anos, não sei o quê, vou abrir um IPO, vou vender para não sei o quê. Cara, para. Não vê como que você vai ganhar dinheiro, não é sobre você essa startup. Ela é sobre seus clientes. Enquanto você achar que ela é sobre você, você vai quebrar. Porque ninguém quer saber de você. A pessoa quer saber dela. E você tem que trazer um produto ou serviço. Você tem que servir muito bem essa pessoa. Então, eu vejo você falando isso aí, que eu linko muito com a minha história, porque quando eu cheguei no meu topo na BB Store 2014, eu estava ali, você imagina, em 2014 eu ganhei prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Ernst Young, pela Exame, capa de revista, eu estava no topo do que eu imaginei. Eu falei, cara, nunca imaginei estar nesse lugar aqui. 2 artigos no New York Times, estava captando mais 60 milhões de dólares, ia ser o primeiro cash-in forte no bolso. Então, cara, eu falei, cara... E eu estava passando um Réveillon na minha casa ali em Alphaville, eu olhei para o céu e falei para Deus, obrigado, estou muito grato, saí do zero, num galpãozinho ali na Pompeia, quase quebrei, agora parece que eu saí disso aí. Mas Deus, eu não estou feliz. Cara, a ansiedade de conquistar se tornou uma ansiedade de não perder, eu não tenho vontade, não era feliz, não sabe? Quando você falou, ia para o cinema com os filhos, eu não ia, eu estava em casa olhando para o espaço, eu não me conectei. E depois disso, foi ali que eu tive a primeira lição, porque 90 dias depois que eu falei isso para ele, eu tomei uma capotada que eu não tinha mais minha empresa, não tinha mais minha casa em Alphaville, ficou pro divórcio, não morava mais com meus filhos, e eu estava na vida ali, reiniciando. É isso aí. Então, cara, a vida, ela te sacode até você entender qual que é o seu serviço. É isso. E essa minha passagem, Léo, ela foi muito com esses aprendizados. Ela poderia ter sido uma passagem simples de que eu saí do emprego, fiquei um tempo e voltei para outro. Mas ela trouxe todos esses aprendizados, né? Então, para mim, é isso. Eu comecei a perceber que a escassez é que gera o prazer de você querer as coisas. Eu podia ir no cinema todo dia, eu podia ir com a minha filha no parque todo dia, eu podia beber o vinho que eu queria todo dia, eu podia fazer tudo isso todo dia. Então, o fato de eu poder fazer isso a toda hora, a todo momento, me tirava o prazer de fazer aquilo. Sim. Eu fiz durante 2 semanas, foi o máximo. Depois, acabou. E aí eu comecei a perder o propósito. Né? Eu só tinha um propósito. Cara, eu preciso voltar a trabalhar, né? Todos aqueles prazeres, como você falou, essa primeira camada, ela passa rápido. Muito rápido. Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que ouça assim, ai, cara, nossa, eu não aguento mais, eu precisava
eu queria passar 40 dias no Havaí. Falei, cara, você passar 40 dias no Havaí, em 10 você vai estar entediado. Ah, não fico. Fica. Você pode ir no Baita Resort, pode estar bebendo a melhor bebida, pode... Em 15 dias, no máximo, você já deu, né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Quando você tem essa consciência, você começa a ficar mais esperto nas coisas. Fala, calma aí, mas estou reclamando por reclamar ou eu quero ir para um outro nível, né? E aí você começa para um outro nível que, para mim, nessa fase também, eu falo assim, cara, se eu tenho tempo, se eu tenho algum dinheiro, se eu estou com a cabeça boa de que eu vou me recolocar, não sei quando ainda, mas eu não consigo aproveitar e tal, o que está faltando aqui? Né? Aí está faltando o quê? Propósito. Falei, porque eu vou me recolocar. Tinha certeza. Eu tinha que pensar assim, porque eu não posso pensar, vou me recolocar. Eu nem pensava em empreender nessa época. Aliás, hoje eu penso, né? Se eu fosse voltar tudo lá atrás, eu seria empreendedor desde o início, tá? Com a experiência que eu adquiri, eu falo, não, agora eu queria ser empreendedor. Fácil, voltar né? é fácil. Mas é sempre... Se pudesse voltar, talvez você não seria nem empreendedor, você simplesmente jogaria na Mega Sena nos números que exato. Mas eu falei, cara, você precisa de propósito. Então você precisa de um propósito na vida, né? E aí o que você falou, o propósito, ele pode vir de N maneiras. Eu sempre falo para as pessoas, se você tivesse 10 bilhões de dólares agora na sua conta, eu faço essa pergunta muito para startup, para empreendedor. Eu falo, tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai investir em você, a gente colocou agora na sua conta, não 1,5 milhão de reais que você está pedindo, a gente colocou na sua conta agora 150 milhões. O que você faz da sua empresa? Você fala, nossa, que pergunta estúpida, né? Não. É difícil essa pergunta. O cara não está preparado para essa pergunta. 150 milhões, ele vai fazer o quê? Ele não pode pegar esse dinheiro e sair correndo. Ele vai escalar a empresa, ele vai vender a empresa, ele vai para onde? Essa pergunta mostra que aspiração ele tem para a empresa. Se o recurso é infinito de grana, e aí, o que você faz? Agora eu te pergunto... a avaliar o caráter dele, né? O caráter, visão, né? Ele vai parar e pensar, as melhores respostas que eu obtive começam assim, putz, calma aí, eu preciso pensar sobre essa resposta. Sim. E aí você começa a estruturar. Agora eu pergunto para você, Léo, se você tem 15 bilhões de dólares na sua conta agora, o que você faz? Né? Então, você precisa parar... Cara, 15 bilhões... talvez mude algumas coisas na sua vida, né? Talvez você fale, então agora eu começo, eu vou dar palestra, Léo, calmadamente, no Brasil todo de jatinho, eu vou porque eu vou chegar mais rápido. Tá bom, mas vai ser o meio para você chegar lá. Vai ser legal você tirar umas fotos de jatinho, tomar um whisky no jatinho, vai ser legal. O que mais? Eu vou viajar, então eu vou para Ásia, eu vou para tal, 4 vezes no ano, 5 vezes no ano, que eu não faço isso, eu passo fazer com 15 bilhões, legal. Tá, mas o que vai mudar fundamentalmente na sua vida? Nada. A gente tende a colocar tudo no dinheiro, né? Sim. Tudo no... se eu tivesse, se eu tivesse, mas tá, você tem. E aí? Então, o propósito para mim, eu tento trazer muito isso para os meus exercícios diários, o que eu faço agora? Porque significa também você avaliar o que é importante para você agora, né? E outra coisa que eu faço muito hoje em dia, não diariamente, mas de vez em quando, é pensar assim, cara, se eu morresse agora, tá tudo bem? Até esse momento, eu não fiz tudo o que eu queria e nunca vou fazer. Porque eu sempre quero ter alguma coisa, sempre quero ter uma experiência nova, porque se a gente parar também de sonhar, você morreu por dentro. Mas se fosse agora, o saldo seria positivo? Se tem alguma coisa, aí esse é o sinal direto. Opa, então isso tomou uma urgência agora na minha vida que eu preciso fazer, entendeu? Muito, muito bom esse tema, Orlando. Eu tive essa reflexão real aí, né, dessa impermanência da vida, né? Eu peguei Covid em 2021 e fiquei na UTI uma semana. Fiquei com 90% do meu pulmão tomado. Ali eu já estava com a máscara, então estava oxigenando 80%, né? Porque você começa com um coisinho aqui, põe no nariz, depois uma máscara toda. E tinha 22 leitos ali, 21 entubados, só eu que não. Então eu fiquei uma semana naquela situação, saí dali e naquele momento, cara, eu falei, cara, eu desconectei das minhas coisas, eu não tinha vontade de fazer mais nada. Eu olhava, eu falava, cara, realmente a gente é mortal, nós vamos morrer o dia que a gente nasce para dar 80 voltinhas em torno do sol e às vezes a gente dá mais, tem um bônus, às vezes você não termina essa, a gente nunca sabe. Agora, o que a gente sabe? Que a gente realmente é mortal. E quando eu comecei a mergulhar nisso, eu comecei a ficar em depressão. Eu não conectava, eu tinha outra empresa de tecnologia que eu tocava, a Reach, tinha outras coisas que eu fazia. Eu não conseguia mais, Fernando, eu não conseguia. E o que aconteceu? Eu olhava, eu entrava numa reunião, ficava num Candy Crush qualquer, no Zoom ali, tela desligada, aquelas coisas que a gente vai vendo, aquela desconexão. E eu comecei a mergulhar para tentar sair dessa depressão.
Então, quando eu comecei a mergulhar, cara, eu li tudo que você imaginar da teologia. Eu li a Bíblia uma vez, li duas, li todos os livros do Kardec, Dhammapada do budismo, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Kabbalah, Zohar do judaísmo, Kybalion, Alcorão, eu li tudo. E você fala, e aí? Aí que eu continuei mal. Eu olhava, falava, cara, coisas maravilhosas, mestres inspiradores, mas eu tô mal. Em determinado momento eu estava dirigindo, indo para Florianópolis sozinho, saí de Uberlândia, naquela época eu estava meio que lá, meio cá, e indo para Floripa, passei por Camboriú, sozinho no carro, estava precisando refletir, e eu escutei um podcast de um cara lendo um livro, que na verdade é o Diário do Imperador Romano Marcos Aurélio, que chama Meditações. Nesse livro você imagina, o cara mais rico, você falou dos 10 bilhões aí, ele era dono do mundo, mais poderoso e mais famoso. Você pega a fama de todo jogador de futebol, influencer, ator, põe tudo no cara. E ele estava escrevendo um livro, ele estava escrevendo um diário dos seus pensamentos mais íntimos, que era sobre como que ele dava gratidão às pessoas que ensinaram virtudes e valores para ele na vida dele. Então olha isso, o cara no topo do mundo ele estava escrevendo assim, agradeço a minha mãe por ter me ensinado a simplicidade, a humildade, a não me vestir-se como os ricos, ao meu pai ao trabalho pelo bem comum, pela virilidade, ao meu amigo Mussônio Rufus pelo amor ao conhecimento, à sabedoria, e ele vai, Orlando, mergulhando. Aquilo, para mim, fez assim, ó, bum! Tudo que eu tinha buscado, tudo que eu tinha lido, eu entendi. Eu falei, caramba, a vida não é sobre ganhar dinheiro, ter sucesso, ter fama, e se fizer isso com virtudes é melhor. Ótimo. Não. A vida é sobre você responder tudo com virtudes e com valores. E todo o resto é acessório. O principal são as virtudes e os valores. E nesse meio tem uma frase de Marcos Aurélio, também respondendo a sua pergunta do o que faria com esse dinheiro, que ele fala o seguinte, cara, que aquilo ali para mim resume muito. Os senadores chegaram nele e perguntaram, Marcos, você é tão focado de viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele pega e fala, cara, tem duas possibilidades. Em uma delas existe, na outra não. Vamos falar primeiro da que existe, que somos seres espirituais, da primeira da que eu acredito. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu fui embora desse planeta, eu não levo minhas joias, meu ouro, meus palácios, eu não levo nem meu corpo, eu não levo nada. Alexandre o Grande e o cavalariço foram embora com as mãos para fora, para mostrar que ninguém levou nada. Então, não leva nada. Na outra hipótese, ele falou, então o que a gente leva? A gente leva o que somos, a gente leva nossos valores. Então, o bem que eu fiz, a caridade que eu pratiquei, a sabedoria que eu adquiri, a justiça, a temperança, né, são os 4 grandes valores estoicos, isso eu levo, isso faz de mim quem sou. Agora, por outro lado, pode ser que realmente não exista nada. Então, nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Portanto, eu não quero desperdiçar. Olha que coisa mais bonita que é esse pensamento. É isso aí. São reflexões, Léo, que é importante que eu acredito muito que você vai aprendendo conforme você vai amadurecendo, se você quiser. É difícil você ler, ouvir e simplesmente acreditar e acabou, né? Mas conforme você vai vivendo, se você vai prestando atenção e conectando os pontos, aí você vai colocando tijolinho em cima de tijolinho. E essa é outra coisa importante, né? Nada vem rápido, né? Você não aprendeu tudo isso que você aprendeu do dia para a noite. Sim. Você foi construindo, desconstruindo algumas coisas, construindo de novo, construindo. E esse para mim é o segredo de você construir alguma coisa sólida, né? Você começou lá falando do BR Angels no nosso papo. O BR Angels é o resultado de uma série de coisas que aconteceram ao longo de 30 anos, 35 anos na minha vida. Mas que, de alguma forma, quando eu cheguei no BR Angels, eu estava mais sólido. Relacionamentos, né? O BR Angels tem um aspecto de confiança muito grande entre as pessoas. E eu confio em várias pessoas, as pessoas confiam em mim também. Todos que me conhecem sabem, ética e transparência acima de tudo. Confiança é a base, né? Imagina alguém que fala, quero copiar, vai ligar para esses executivos das maiores multinacionais, empreendedores, vamos investir. Você tá louco, quem é você? A pessoa me liga e fala, Orlando, o que você acha disso tal? Olha, eu acho que é isso, aquilo, isso eu não posso falar, não posso nem emitir opinião, mas o que está acontecendo é isso. A pessoa tem que ter certeza que ela está falando comigo e eu estou falando com ela sem nenhum interesse meu ou de outras pessoas, né? Então, essa é a base. Agora, isso você vai construindo ao longo do tempo. Isso você vai moldando. E aí você vai aprendendo. Agora, você entendeu, né, o seu propósito, entender que a gente
todo mundo cai nesses vícios de achar que é porque está trabalhando demais, então eu queria isso, eu queria aquilo, ou é o dinheiro que falta. Não é. Agora, dinheiro é importante? Claro que é. Você se formar, você... ego é uma coisa que você tem que tratar muito. A gente não falou de ego aqui, né? Quando eu comecei a juntar o BR Angels e as pessoas, uma das primeiras coisas que eu falei, pessoal, a gente tem um assunto aqui que é importante, que quem entrar tem que deixar o ego para fora. Sim. Imagina, só executivos se levam, grande parte, presidentes, número 1 de empresa. Qual que é a chance de dar besteira, Léo? Enorme. Desculpa o meu francês, qual que é a chance de dar merda? É enorme. Por quê? Porque o primeiro presidente que levanta e fala, eu acho que é isso, o outro vai levantar e fala, eu acho que é outro, acabou. Então, ali a gente precisava criar um ambiente de que as pessoas tinham que deixar o ego para fora, todo mundo é igual, não tem hierarquia, ninguém sabe nada de investimento anjo, ninguém sabe nada de startup, vão começar do zero. E isso perpetua desde 2019, quando eu fundei o BR Angels. E funciona muito bem. Muita gente pergunta, mas como é que se deu isso, Orlando? Eu falei, cara, é cultura que você vai criando desde o início. Por quê? Eu tive que chegar para muita gente em muita reunião, chamar de lado em alguns momentos e falar assim, olha, aqui no BR Angels não funciona assim, não funciona na carteirada. Não adianta ser, porque eu gostei daquela startup, ninguém gostou, mas eu tenho certeza que é assim. Eu falei, não funciona assim. Você vale um voto. É isso que você vale. Você pode dar a sua opinião, mas você não pode querer matar a opinião do outro. Então você pode dar a sua opinião, você dá o seu voto e acabou. Você não precisa concordar nem discordar. E ninguém pode concordar ou discordar com você. Mas é isso. Agora, eu sou presidente global da empresa. Legal, não tem problema, isso é lá fora. Aqui dentro você é um investidor do BR Angels. Então, essa cultura que a gente criou, ela é importante até para com as startups. Porque muitas pessoas também chegam para dar uma mentoria desavisada e acham que elas são melhores do que as startups, ou acham que elas são, né? E isso não acontece tanto no BR Angels, são pouquíssimos casos. Por quê? Primeiro que as pessoas, a grande maioria, têm uma dose de humildade. Segunda, que elas também entendem que elas não conhecem tudo. Sim. Então, elas não conhecem das startups. Então, elas conseguem chegar no nível. Mas esse ego é um assunto importante. É um assunto... Eu tratei na minha carreira toda muito de ego. Vamos lembrar, eu sempre quis crescer muito rápido. Por esforço, mas sempre quis. E aí as pessoas olhavam às vezes, né? E você sempre tem competição no mundo corporativo forte. Então as pessoas às vezes olhavam e falavam, não, mas quem que é esse menino que está querendo crescer? Quem que é esse fedelho? Quem que é esse... Né? Então uma forma de eu conseguir criar defesas com relação a isso era o quê? Eu me mostrar maduro, eu me mostrar autoconfiante. E quando eu me mostrava autoconfiante demais... Confunde com arrogância. Exato. Então meu ego inflava e aí a arrogância aparecia. Então, uma autodefesa que eu começava a criar era ter essa autoconfiança, eu comecei a ficar mais assertivo, estudava mais, me enfiava nisso, conseguia, tinha algum sucesso, a autoconfiança subia, o ego inflava, a arrogância ia para cima. Até que lá naquele curso, aí eu volto lá para aquela passagem que eu fiquei um tempo no mercado, etc. Fiz várias entrevistas, falei com algumas pessoas na SAP, mas nada estava encaixando, onde eu fui para Harvard fazer um curso. E na minha arrogância, eu queria tirar um certificado de Harvard. Eu queria fazer um curso em Harvard, Léo. E eu falo aqui para todo mundo, já contei a história 1000 vezes, eu não queria aprender em Harvard. Queria só o diploma. Eu queria o diploma, era um curso curto, eu queria ir lá fazer e voltar, porque eu queria melhorar meu currículo. Esse era o... Né? E eu falei, se eu aprender alguma coisa, legal. Foi o melhor curso da minha vida. Eu fiquei naqueles... internado ali com todos que estavam ali e tal, né? Nos dorms. Eu lembro que eu ia dormir com a minha cabeça pulsando. Minha cabeça ficava... Foi o melhor curso da minha vida. Né? Estudos de caso e discussões e tal. E eu sempre falo, na minha arrogância, eu achava que eu ia lá só para tirar um diploma e não. Eu aprendi pra caramba. E se eu não fosse com uma postura tão arrogante, eu teria aprendido muito mais. É incrível, né? Quando você tá lá, você entende por que Harvard é Harvard, né? A hora que você tá no meio de empreendedores super qualificados, com os professores são showmans, né? Apresentando aquilo ali. E você viver naquela atmosfera, você fala, cara, agora eu entendi. Porque que você lê um caso, estuda um caso, discute um caso, chega na sala já pronto para discutir todo aquele case, e o professor, ele é um showman que ele só vai direcionando. E todo mundo já leu e já estudou. Aí você pega aqui no Brasil, você vai numa aula dessa, o cara fala, vamos ler o caso. Aí fica o cara lendo aquele caso, ninguém leu nada, tá todo mundo no celular, todo mundo perdido. Eu lembro que eu cheguei com vários casos falando, não, tenho certeza que a opção é A. E aí já na primeira rodada de discussão eu falei, não, mudei, é B. E aí na terceira rodada, não, é C. Então,
Não tinha resposta certa, mas eu fui mudando minha opinião por conta das opiniões que eu ia ouvindo. Né? Exato. Então, e eu lembro que tinha um exercício ali que me marcou muito, que ele é assim, a primeira etapa era você selecionar quais eram os seus pontos fortes. Tá. E aí eu selecionei os meus pontos fortes ali. Putz, sempre tive autoconfiança muito boa, tal, trabalhar forte, trabalhar hard, ir atrás dos meus objetivos, liderança, e fui selecionando. Fui, cara, isso daqui, ó, todos os pontos aqui, legal. E aí, a segunda etapa do caso era você entender que tudo aquilo que você é bom demais te gera um defeito na mesma proporção. Sim. E aquilo não fez muito sentido para mim no primeiro momento, né? Aí eles começaram a explicar e a demonstrar através de estudos de caso que aquele jogador que ele é rápido demais, ele tem um defeito que na defesa, eventualmente, ele não consegue jogar, porque na defesa você precisa estar mais plantado e você não pode ser rápido demais, você tem que ser mais lento. Aquele jogador que é leve demais, porque ele é rápido, na defesa ele tem que ser mais pesado e mais lento. Então, tudo aquilo que é a sua vantagem em algum ponto, ela pode ser uma desvantagem. E aquilo para mim ainda não fez sentido, mas quando o exercício começou a ir para frente, eu comecei a ver que a minha autoconfiança, né, você querer muitas vezes ter autoconfiança, querer ser assertivo, querer estar ali na frente de tudo, etc., leva para a arrogância, leva para você ser cego muitas vezes a alguns pontos, né? Porque eles abriam exatamente o que muitas vezes cada ponto representava, né? Da mesma forma, às vezes você ter um ponto negativo te ajuda a não ter a desenvolver um ponto positivo. Então, eu comecei a aprender o seguinte, cara, tá aqui, tô começando a perceber agora, às vezes, né, coisas que eu bato no peito e falo, eu sou bom pra caramba, que eu tenho que trabalhar. Sim. Porque o fato de eu ser bom demais faz com que eu não tome cuidado de não passar da linha e aquilo me gerar. E é o que eu falo muito para startup também. Cuidado, às vezes, em ser autoconfiante demais. Cuidado, às vezes, em você querer ser assertivo demais. Cuidado, às vezes, em você querer ter todas as respostas. Não vai ter, né? E às vezes, né, não ter nada disso é ruim. Mas você tem que ter isso na dose certa. Orlando, nós vamos trazer um tema aqui que eu tenho trabalhado bastante nas empresas, que é a questão da saúde mental. Tem um número da Deloitte que saiu recente, que 30% da folha de uma empresa é jogado no lixo mensalmente por conta de problemas relacionados à saúde mental. 30%, olha que louco isso. Os 4 principais agressores desse custo. O primeiro é o presenteísmo. Então, o que é presenteísmo? A pessoa está lá, mas não está. Ela está lá jogando joguinho, ela está lá no banheiro, vai, faz a unha, vai no banheiro, toma um café, bate um papo, assiste um Instagram, fica ali enrolando, não está fazendo nada. Mesmo você tirando ela do home office, né? Mesmo tirando, ela enrola, você enrola, né? Todo mundo quer aquele computador de trás para a parede, fica ali fazendo nada. 2, o absenteísmo. A pessoa realmente não vai. Hoje nós temos 32% dos trabalhadores no país estão com burnout. 19 milhões de pessoas em depressão, mais ansiedade, um número 25 milhões de pessoas. Então, a hora que você começa a pegar esses números, com turnover, a pessoa não se conecta, fica trocando de empresa, com custos de saúde, isso chega em 30%. Então a gente tem esses números muito graves. E eu desenvolvi o treinamento da Calma da Mente, que eu falo que é sobre equilíbrio emocional e saúde mental nas empresas. Então eu quero trocar uma ideia com você. Como é que você tem percebido isso dentro desse meio de startup? Como é que você tem percebido essa questão? Porque a hora que eu trago esse número que 30% é jogado no lixo, a gente ainda tem algumas questões que nem estão sendo contabilizadas. Que eu digo o seguinte, você imagina que uma festa ela é tão boa quanto o ânimo, o astral do anfitrião. Você já reparou isso? Você vai na casa de alguém, se o anfitrião está feliz, a festa é muito boa. Se o cara está ali, está desanimado, a festa é péssima. E nós somos anfitriões da nossa empresa, dos nossos departamentos. Então você imagina que assim, num dia que você está forte, fera, produzindo ali, de 0 a 100 você produz 100 unidades produtivas. Quando você está mal, quando você está ansioso, problema financeiro, relacionamento, quanto você produz desse 100? Muito pouco, muito pouco. Você vai para 50, você vai para 50, 40, 10, pra baixo. 20, negativo, né? Exato. E eu digo, cara, você acha que as pessoas da sua empresa estão melhores ou piores do que você? Você que está representando. Não, contamina. Então tem um aspecto de contaminação. Você acaba, infelizmente, contaminando as pessoas ao seu lado, ou é contaminado por isso também.
Segundo, tem aspectos que muitas vezes são gerados no ambiente, né? Iniciativas, pressões externas, fofocas, falta de comunicação, muito aspecto ligado à liderança. Então, às vezes o próprio momento da empresa, né? Às vezes a empresa está passando por um momento, não é nosso caso, tudo que eu estou falando aqui não é... A dinâmica do BR Angels é muito diferente disso. Mas você pega empresas, eu estou falando de corporações, muitas empresas, a empresa está fazendo layoff, né? É difícil você fazer um layoff com todo mundo sorrindo, né? Pessoal, olha, agora vamos dar uma notícia aqui que tem um layoff, então, mas, né? É uma notícia boa. Cara, não tem como. Né? Notícia boa só se for para o acionista que eventualmente vai receber mais dinheiro porque a ação vai subir porque está cortando o custo, né? Então, é complicado. Vamos aqui, não vamos ser hipócrita. É difícil você manter a moral de uma empresa. Talvez o que você possa fazer é dar uma notícia rápida, é fazer ação rápida. Tem um layoff, a gente sabe que existe, que muitas vezes tem que existir, não tem jeito. Né? O mercado capitalista é o mercado capitalista. Tratar com respeito as pessoas, né? Ajudar na recolocação e vida que segue, mas fazer isso rápido. Agora, tem empresas que às vezes fazem isso de forma lenta, ou fazem isso de uma forma ruim. A gente conhece casos aí na mídia de empresas fazendo isso por Zoom, né? por videoconferência, demissão. Então, acho que tem casos e casos, Léo, mas sem sombra de dúvida, é nocivo. É tão nocivo quanto qualquer outro problema químico que as pessoas possam estar vivendo, entendeu? Tá. E problemas de liderança também, que são gerados muitas vezes por liderança despreparada. E eu trazendo isso, né, para as empresas, a hora que a gente vai conectar e entender, né, essa questão, porque tudo que você trouxe são estímulos externos que estão deixando as pessoas numa situação difícil. E eu mergulhando, né, depois quando eu fui mergulhar dentro do treinamento, trazendo o estoicismo, hoje eu tenho levado isso aí para algumas das maiores empresas do país, fiz no BOP, nas Forças Especiais da Polícia, vou levar para Minas agora lá para o Zema, para o secretariado, eu estava com ele essa semana, Falcone, inúmeras empresas da Endeavor, IPO. Então, a coisa começou a funcionar muito, levar esse treinamento para colocar as pessoas mais conectadas, para diminuir esse custo de absenteísmo, para aumentar a performance, para fazer tudo isso. E olha que interessante, depois que eu vi funcionando, eu fui mergulhar e entender a neurociência por trás. Por que aquilo está funcionando? O que acontece no nosso cérebro que você sai dessa situação de dor? E eu consegui mapear e entender esse funcionamento. E olha que interessante, nós temos 2 grandes estados de presença na nossa vida. Você tem um estado de defesa e você tem um estado de criação. Esses dois, seu corpo funciona nesses 2 estados. Igual um país, ou ele está em guerra, que ali você tem o Ministério da Defesa, o general, ou ele está em paz, que ali você tem o presidente. O seu corpo, seu cérebro, ele tem a amígdala, que ela cuida do estado de guerra. E você tem o córtex frontal, que cuida do seu estado de defesa. Para aqueles que estão nos assistindo, não é essa amígdala, eu já tive gente falando, Léo, eu tirei minha amígdala. Eu falei, não é essa, não é outra. Quem que vai cuidar, né? Então você tem esses 2 estados. Fica com essa informação. Segundo ponto que nós temos na nossa vida. Tudo que existe pra gente é o momento presente. É esse instante que nós estamos aqui. Esse instante nunca mais volta. Todo o seu passado foi vivido no momento presente. Foi vivido nesse instante. Todo o seu futuro vai se tornar passado no momento presente. O passado agora é só uma lembrança. E o que é o seu futuro? São possibilidades. Só que a nossa mente não tem isso claro. Porque na verdade ela tem que te manter vivo. Então o que ela faz? Ela foge para o futuro. A hora que ela foge para o futuro e ela começa a escanear tudo que pode dar errado na sua vida no futuro, a gente chama isso de ansiedade, ela fala, cara, você pode ter um problema financeiro, de saúde, de relacionamento, de emprego, dólar, câmbio, Bitcoin, inteligência artificial, ela mapeia tudo que está dando errado. Aí o que ela faz? Ela ativa a amígdala coloca cortisol no seu corpo, adrenalina, noradrenalina, você fica pronto para fugir ou lutar, você está sob ataque. O que era fantástico quando você estava sendo atacado por um predador. E aí o predador falava, cara, tá vindo um animal, vou correr ou lutar. No entanto, o que acontece hoje? Quem que são os predadores? Cara, é o boleto vencendo. É aquele cartão que você não consegue pagar, é o layoff que você tem que fazer, é o cliente que você está perdendo, é o presidente X que entrou, o Y que saiu, só que você está em estado de defesa. A hora que você está no estado de defesa, já viu? Pupila contrai, coração acelera, aquele frio na barriga, o sangue desce para as pernas. Você está pronto para fugir ou lutar. Só que não tem como fugir de boleto. Não tem como fugir dessas questões psicológicas. Aí você vai para a fase 2 da roda da aflição. Eu defini ela em 5 passos. Ansiedade, somente no futuro, fugindo do presente. Medos paralisantes, seu corpo está entupido de hormônio, você não tem como pensar. Por que você não tem como pensar? Imagina uma situação real. Você está ali andando, digitando alguma coisa e vê um Rottweiler correndo atrás de você.
Você vai conseguir analisar aquela planilha, terminar? Não vai. Você vai fugir. E esses Rottweilers estão vindo atrás de você o dia inteiro. Aí te coloca na frente do computador para você trabalhar. Você olha para aquilo ali e fala, cara, peraí, tem uma sériezinha na Netflix, começou o novo episódio aqui, deixa eu assistir. Deixa eu jogar só um Candy Crushzinho. Deixa eu só olhar quem tá viajando aqui no Instagram. E aqueles 5 minutos, 10 minutos, vira o dia inteiro. A hora que vê, você passou o dia inteiro, você tá exausto, não fez nada, não produziu nada. O que acontece quando você fica vários dias seguindo isso? Isso aí é a procrastinação. Então perceba, ansiedade sua mente no futuro fugindo do presente. Procrastinação, sua mente no presente fugindo do presente. Você pode fazer isso como? 2 formas. Droga, bebida, tem efeitos colaterais graves. Outro, você pode kit letargia, celular, Netflix, essas coisas. Aí sua vida começa a colapsar, porque você não está pondo energia em relacionamento, família, dinheiro, trabalho, nada. Já viu? Dá problema tudo de uma vez, fala, cara, não é possível, por que não vem uma coisa de cada vez? Porque você tirou energia de tudo. Aí sua mente, que tentou fugir para o futuro com ansiedade, tentou fugir do presente, no presente com procrastinação, onde que sobra para ela fugir? No passado, com melancolia e depressão. Então, as pessoas estão vivendo essa roda da aflição. Elas estão vivendo isso. E como que você sai dela? Como que você sai dela e você não entra se você estiver nela? Aí eu fui entender, cara, quando a gente ativa o córtex frontal, ele trabalha alternado com a amígdala. Então ele para de produzir cortisol, produz dopamina e oxitocina. Aí você sai desse modo de fuga, de medo, e entra no modo de criação. Poxa, que legal, e tem uma chave para fazer isso, tem um botãozinho que aperta? Praticamente tem. Tem 3 botõezinhos que você pode apertar. Botão número 1, que é atividade física, esporte. Você sabe, você malha também. A hora que a gente faz esporte, você aumenta em 20% o fluxo de sangue no glóbulo frontal. Uhum. Aí você está produzindo dopamina e oxitocina, parando com cortisol. Você está entrando em estado de criação. Aliás, quando eu tô malhando, tenho um momento que eu tenho mais ideia, assim, um momento que surge mais coisas. Perfeito, porque seu cérebro aumentou a irrigação, isso mudou os hormônios. Segunda forma de você fazer isso, oração. Qualquer que seja a sua fé. Então eu falo, cara, pode chamar de energia, de natureza, grande arquiteta, Adonai, Alá, Jeová ou Deus. A hora que você se conecta com a fé, o que acontece? Fé é o oposto de medo, correto? Então, se o córtex frontal assumiu, a amígdala fecha, para de cortisol. Então, se acreditando, tendo fé naquilo, aumenta em mais de 40% o glóbulo frontal, a circulação sanguínea e a produção de dopamina e oxitocina. Terceira, que é a forma que a gente tem levado nas empresas, que é uma reprogramação em nível de meditação. A hora que você faz isso, você sabe que o nosso cérebro trabalha por ondas, por faixas. Nós aqui estamos em estado alerta, nós estamos em beta. A hora que você medita e diminui essa vibração, você entra em alfa. A hora que você está em alfa, você está em estado de presença. A hora que você faz exercícios e práticas que eu trago, práticas milenares, de você se reconectar à gratidão, a tudo isso nesse estado, você consegue mudar um padrão mental. Você consegue sair desse estado de medo e entrar em estado de criação. E o que a gente tem observado isso nas empresas? Mais performance, menor rotatividade. Então, eles pegam a equipe de vendas. Antes, como é que estava a performance de número de chamadas ali e de fechamentos? E depois? Como é que está o atendimento NPS antes e depois? Como é que está o grau de satisfação antes e depois? Então, cara, tem sido fantástico, porque quando a gente leva isso, você consegue mensurar a performance. E você fala, cara, tem 30% que você já está jogando fora. Vamos trazer isso aí e fazer essa virada? E Léo, tudo isso que você falou é o que as empresas vivem, né? Eu vivi muito isso na minha vida executiva. Nas startups hoje que a gente vê pouco, porque elas estão no early stage, elas estão começando. Algumas já começam a rampar e começam a ter esses tipos de problemas. Mas quando você é muito pequeno, pouca gente, você sente menos esses problemas. Porque você dá nome aos problemas, né? Quem está com problema é o João, é o José, é a Maria. Então Sim. E aí você trata as pessoas, né? Mas quando você tem uma empresa com 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, 50.000, 100.000 pessoas, e aí? Como é que você faz? Você tem que ter programas, né? Tem que fazer de forma massiva. Eu trabalhei em grandes empresas multinacionais, é muita rotatividade, é muita gente com um problema de motivação, é complicado às vezes até você detectar e fazer um diagnóstico antes. E as pessoas se perdem no que elas precisam fazer. E aí é o que você falou, as pessoas acabam indo para caminhos que não são os ideais, entendeu? Então, as empresas precisam de ajuda nisso. Precisam de ajuda, eu acho que primeiro para mapear onde está o problema e qual é o problema. E segundo, para resolver o problema.
Boa, muito bom. A gente vai chegando aqui para as nossas considerações finais, o papo está muito bom, mas eu sei que você tem seus compromissos e tudo. E assim, eu queria que você deixasse para as pessoas aí uma mensagem. Antes eu quero te perguntar, fazer 2 perguntas aí com relação ao livro que você está lendo, um filme que você indica aí nessa linha também, e você deixar uma mensagem para os empreendedores de startup, para investidores que querem participar da BR Angels. Direto as pessoas me perguntam, Léo, como que eu faço para participar? Então fica aí as palavras suas para a gente. Legal. Vou falar com a câmera aqui então, passar essa mensagem diretamente para vocês. Primeiro, para quem tem vontade de participar do BR Angels, nós temos alguns eventos que nós fazemos abertos, né, online, ou às vezes até presenciais. A gente convida algumas pessoas para participar, então se conecta com a gente, segue o BR Angels no LinkedIn, entra no nosso website www.brangels.com.br. Ali tem a parte de eventos, você vai saber que eventos vão acontecer, tem o nosso fórum. Pode mandar um e-mail para a gente, brangels@brangels.com.br, ouve o contato do website, que você consegue participar dos eventos e ver como o BR Angels funciona. A gente coloca muita coisa, né, no Instagram, no LinkedIn, para você poder conhecer o BR Angels. Quero fazer parte do BR Angels. O BR Angels aceita pessoas por indicação. Então você tem que conhecer alguém de dentro do BR Angels que te indique. Então procure essa pessoa. Nós temos mais de hoje 400 pessoas conectadas no BR Angels, entre investidores, aluminais, etc., para que essa pessoa possa te indicar. O principal para a gente, mais do que ser um C-Level, muita gente pergunta, Orlando, precisa ter sido presidente, ou ser presidente, ou board member para participar do BR Angels? Não. Você precisa ter experiência. Você precisa gerar valor para as startups. Isso para a gente é importante. É você ter alguma experiência na sua vida pregressa, que gere valor para as startups, que você possa dar mentoria, que abra conexões para as startups. Porque o nosso negócio, qual é? É gerar valor para as startups. Se a gente gera valor para as startups, todo o resto acontece. Então, você tendo isso, você vai ter valor para o BR Angels e vai ter valor para as startups. E, óbvio, você precisa querer fazer investimento anjo, né? O BR Angels existe por conta do investimento. Esse é o primeiro ponto que a gente leva para as startups, é o investimento ao capital financeiro, tá? Mas não é o primeiro motivo pelo qual as pessoas se tornam investidores. Não é pelo investimento, mas sim pelo network, pelo conhecimento que elas vão ter. Isso para os investidores. Para as startups, para os empreendedores, se quiser participar do BR Angels, você é sempre bem-vindo. No BR Angels, nós não declinamos nenhuma startup. E aí já me falaram, poxa, o dia que eu levei isso, viu, Léo? Falaram assim, Orlando, você é louco. O nosso time interno. Um dia eu acordei e falei, pessoal, vou quebrar o protocolo aqui e vou voltar a falar com você. Pessoal, eu quero implementar um negócio novo no BR Angels. A gente não vai mais declinar a startup. Cara, nós temos mais de 200 startups por mês inscritas no BR Angels. Nossa, a maior screen do Brasil. Eu nunca fiz benchmark, mas eu acho que a gente tem, se não o maior, um dos maiores. 200 por mês, não mais de 1.000 por ano, é muito startup, né? Sim. É aquela máxima, você tem que olhar muito para achar, né, a que mais dá fit com o nosso perfil, etc., com a nossa tese, para ir para frente. Mas é muito volume. A gente vai atrás de algumas, outras vêm, mas mais de 200, em média 200. E um dia eu acordei e falei, bom, se são mais de 200, imagina quantos a gente declina. Sim. Muita. Mas um dia eu acordei e falei, pessoal, chamei todo o grupo e falei, o nosso time, né, de gestão e suporte, falei, nós não vamos mais declinar a startup. Pessoal, mas como é que a gente vai fazer? Falei, não, a gente não vai declinar. O que a gente vai fazer, startup entra no BR Angels, se ela não seguiu é por um motivo, concorda? A gente não vai para frente por algum motivo específico. É porque ela não está madura, mas por que não está madura? Porque ela não está crescendo, porque falta um business plan financeiro mais maduro, é porque ela não achou a venda por canal que ela está buscando, é porque a parte de concorrência dela não está legal, algum motivo tem, né? Cap table dela não está legal, enfim. Então, voltamos para ela com o que ela pode melhorar, vamos levar algum conhecimento para ela em termos de e-learning, entregar vídeos, etc. Ela se prepara novamente e se aplica de novo. Perfeito. E aí a gente segue com ela. Muito que a Endeavor faz também, né, no Scale Up. Exato. Com o nosso objetivo claro de que ela entre de novo no nosso funil e em algum momento ela é investida. E nós temos startups investidas das 32, tem uma startup que se aplicou 4 vezes. Caramba. Foi a primeira, foi até um pedaço, voltou. Segundo, tomou feedback, voltou, trabalhou. Terceiro, trabalhou de novo. Na 4ª vez passou. Então, para você que é startup, se aplica no BR Angels. Muita gente pergunta, mas é a hora? Não tem hora, porque você não vai ser declinado. Mas vai acontecer você receber um feedback, e aí, se você quiser trabalhar e quiser se aplicar de novo, se nos der essa honra,
a gente segue com o seu processo. Então a gente tem essa filosofia dentro do BR de não declinar startups, ok? E, por último, aí para as pessoas que estão assistindo, a mensagem que eu deixo, né? Eu procurei trazer um pouco aqui da minha passagem, da minha mensagem de vida, é não desistir, é ir atrás. Muita gente, em entrevistas, as pessoas me perguntam às vezes, Orlando, mas como é que é? Já nasceu assim, já foi? As pessoas às vezes acham que é fácil, né? Tem um aspecto do sucesso que você já chegou onde queria, foi fácil, não foi, etc. Primeiro, acho que não tem essa de sucesso, né? Sucesso é o que você quer fazer para você, é o que você quer atingir, e não ganhos financeiros ou status e etc. Mas vá atrás do que você quer. Lembra que sempre tem alguém olhando para as coisas que você está fazendo. Não desista, persista. E lembre-se que a escassez é que vai gerar aí o prazer nas coisas. Não adianta. Se você tiver demais alguma coisa, vai perder a vontade. Propósito é tudo. Essa é a mensagem que eu deixei para você. Muito legal, você trouxe aí a lente 4 e 5, né? Eu digo que a lente 4 é a lente da coragem. Então a gente começa a entender que coragem, muitas vezes, eles foram olhar os Navy SEALs, que ganharam aquela medalha de honra máxima, de bravery. Falaram, cara, como é que você tem tanta coragem? O que é isso? E eles falaram, cara, foram poucos segundos. Eu peguei um amigo que tinha tomado um tiro, corri na linha de tiro. E tem aquele filme do Matt Damon, não sei se você já assistiu, Querida, Comprei um Zoológico. É um filme muito bonito, baseado em fatos reais. O cara estava quebrado, tinha perdido a esposa. Assisti. Ela tinha morrido de câncer. Antigo. E ele vai, antigo. E ele vai lá comprar, Muito legal. vai alugar uma casa, de repente ele vê que é um zoológico. Aí ele pega e compra esse zoológico. O zoológico está aberto até hoje, teve sucesso. E eles foram perguntar, cara, você estava quebrado, falido, como é que você resolve comprar um zoológico? Aí ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu aprendi que na vida, aprendi lá atrás com meus pais, que na vida a gente sempre tem 10 segundos de coragem. E nesses 10 segundos de coragem é tudo que a gente precisa. Então, por exemplo, eu tive uma coragem enorme, fui lá e assinei o cheque e iniciei esse zoológico. Aí ele conta a história de como ele conheceu a esposa dele. Ele fala, cara, eu passei ali andando naquela vitrine, tinha uma mulher mais maravilhosa, ela estava dentro de um restaurante. E eu olhei, eu falei, gente, que mulher mais linda, eu preciso conversar com ela. Eu falei, não tem a menor condição, essa mulher nunca vai me dar moral. Aí ele falou, eu vou usar meus 10 segundos de coragem. Aí chegou lá, falou, oi, meu nome é Jack, tudo bem? Ela olhou pra mim, eu falei, puta, tem mais 5 segundos. E aí, você tá gostando aqui do milkshake? Enfim, ele falou alguma coisa. E depois disso, não é mais coragem. Depois disso é resiliência, é persistência, é disciplina. É você entender que não existe fracasso, o que existe é desistência. O fracasso é um aprendizado. Thomas Edison tentou 999 vezes fazer a lâmpada. Imagina você tentar 1000 vezes uma coisa. Isso aí. Na milésima ele conseguiu. Se ele não tivesse persistido, a gente estava no escuro aqui, sem podcast, sem internet, sem nada disso. Então, para você empreendedor de startup, lembre-se que é sobre persistir e resistir. Foi perguntado para Confúcio, qual que é o segredo da vida há 2.500 anos? Confúcio disse, a vida é sobre tolerância. E perguntaram para Epiteto, um filósofo estoico, em tempos similares, do outro lado do mundo. E ele disse, a vida é sobre persistir e resistir. Então, eu já tive 24 negócios diferentes, algumas startups, maior e-commerce produto para bebê do país. E, cara, eu captei 110 milhões de dólares de investimento. Fiz isso aí, eu devo ter feito o quê? Uns 500 não, teve um ano que em 42 dias eu fiz 132 pits. E eu tomei 131 não e um sim. Então, tudo que você precisa muitas vezes é um sim para mudar a sua vida. E tudo que você precisa para esse sim é ter coragem de ir lá, pegar o telefone, ligar, encontrar. E você vai tomar, não, tá tudo bem. Aí você pega e persiste, uma hora você chega no sim, uma hora você pivota. Então é isso, eu quero deixar aqui para vocês. Hoje eu tenho levado esse tema de equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crises para as empresas. Se você estiver querendo palestra para sua empresa, se você quiser um treinamento em company, como eu disse, eu já tenho treinado algumas das maiores empresas do Brasil, empresas listadas na Bolsa, Polícia do Estado de São Paulo, Minas Gerais, levando esse conceito de resiliência mental, de disciplina, te tirando desse estado de luta, de fuga, de medo, te colocando no estado de criação. Então basta você nos procurar, Léo Simão Estoico no Instagram. Eu tenho um podcast Meditação Estoica diário também, já são mais de 950 episódios que eu venho fazendo aí desde 2022. E quero te presentear, Orlando, com o meu livro 365 Dias de Calma da Mente. Eu falo que isso aqui é um livro que, na verdade, ele parece um livro, mas ele é uma série da Netflix
com 365 episódios para dentro de você. Então, cada dia você tem um episódio, cada episódio você tem um QR Code que vai para um dos episódios que eu gravei para você fazer uma reflexão sobre seu autoconhecimento, sua expansão de consciência, para você se sentir melhor. Se vocês quiserem comprar esse livro, é só entrar no Instagram, tem lá nos links da bio, você vai ver o livro. E Orlando, muito obrigado. Muito obrigado. Honra. Obrigado, Léo. Te agradeço demais. Olha aí, presentaço, obrigado. Muito bom. E se você é líder, executivo, empreendedor, empreendedora e quiser mergulhar, ter oportunidade de aprender toda essa filosofia, colocar em prática para sair desse momento de dor, de incerteza, de angústia, ansiedade que você esteja vivendo, eu faço também um retiro Above and Beyond. Eu e Fábio Oliveira do Sales Club. E nossa segunda edição vai acontecer agora, de 12 a 15 de setembro, no Hotel Fazenda Cheiro de Mato, aqui próximo de São Paulo, onde nesses 3 dias você vai ter a oportunidade de mergulhar com a gente nesses conceitos e colocar em prática e aprender sobre essa reprogramação mental que vai te tirar desse estado de luta e fuga, esse estado de dor, te colocar no estado de criação, onde você vai ter mais performance, onde você vai ter mais satisfação, mais felicidade. E ele é focado para líderes, porque a gente traz todos os conceitos de como que você se torna um líder inspirador, como que você consegue inspirar a sua equipe, como você se conecta ao seu propósito. Então eu digo que a gente passa a maior parte da nossa vida focado no que a gente quer fazer e ter. No entanto, a gente se esquece que o mais importante é o que a gente quer ser. E o Above and Beyond é para te ajudar a se conectar a essa parte. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, agradecer você, Orlando, desejar a todos muita abundância e paz na vida. E é isso, fiquem com Deus. Se você está buscando formas de expandir sua consciência, se conhecer melhor, controlar melhor seus pensamentos, suas ansiedades e seus medos, liderar melhor seu time, sua equipe, sua vida, te convido a participar do nosso próximo Retiro Above and Beyond. Quer saber mais? Digite Calma que te enviarei todas as informações. O evento aqui foi maravilhoso porque ele traz a parte da experiência. Quando você fala de sincronicidade, de ver, de priorizar, você está naquele momento, você com você mesmo. O evento traz toda essa coisa da calma, da meditação, da troca, do tempo livre, que foi muito legal, de você ter essa possibilidade de trocar, não ser uma coisa top-down das pessoas estarem aqui disponibilizando conteúdo, mas experienciando, porque uma coisa quando você vai num evento, você tem tantas metodologias e você não sabe como é que você chega no dia seguinte, né, para aplicar tudo isso. O maior desafio no dia a dia é a gente ter que equilibrar a nossa vida pessoal com a vida profissional, porque a vida de empreendedor sempre é muito, muito desafiadora e acaba puxando muito do nosso tempo. Quando a gente acaba tomando muito tempo com a área profissional, a gente deixa as coisas que realmente valem na vida, que é a família, que é a sua própria diversão, que você acaba deixando de lado. Eu acho que esse que é o desafio, não só meu, acredito que a maior parte dos empresários, o desafio é o equilíbrio. Percebi nesse evento, né, nessa imersão, que é importante essa interiorização para a solução dos problemas. Através da meditação, né? A gente consegue viver naquele momento presente e ter essa consciência de como, quando a gente termina de meditar, tem uma sensação assim que no nosso dia a dia a gente não consegue, né, experienciar. O meu objetivo é levar, né, esse controle da mente, fazer isso no meu dia a dia, né, controlar os meus impulsos, minhas vontades que eu tenho que não são necessidades. Então isso assim é um dos aprendizados que com certeza eu vou levar daqui. Estou voltando muito mais tranquila, muito mais conectada e sem dúvida assim diferente, com muitos aprendizados e foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que o que a gente precisa hoje é se desconectar mais para a gente se conectar mais com o nosso eu interior. Então acho que a oportunidade que a gente tem aqui de ter um espaço como esse, um final de semana como esse, para a gente tratar essas questões, é a melhor oportunidade que a gente tem de realmente se desconectar para a gente conectar. Eu brinquei com o Léo, com a minha esposa Paloma aqui, que eu meditei mais nessas últimas 2 semanas do que eu meditei a vida inteira. Então eu saí daqui desse final de semana de Trancoso renovado, muito otimista, com muita fé, país com 220 milhões de habitantes, a gente
ouve muito que é um país muito espiritualizado, mas tá em contato com pessoas tão elevadas, espiritualizadas, e pessoas que nos guiaram nessas meditações, nessas conversas todas, saber o quanto que a fé é importante, é transformadora e que com algumas técnicas complementares a gente consegue se transformar e transformar o ambiente que a gente vive. Então, uma gratidão enorme aqui por esse final de semana, foi muito bom.